Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais essa super aula. Essa live está muito incrível mesmo. Deixa eu ver aqui se vocês estão vendo, tá tudo certo? Acredito que sim. Como que vocês estão? Como que foi a semana? Como que está sendo? Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Jaylee Goulart e eu ajudo mulheres aí a se posicionarem, né, nos seus casamentos, sem brigas, e passarem a viver uma relação cheia de amor e respeito. E se preparem porque essa aula de hoje aqui tá imperdível. É uma aula assim que às vezes você nunca parou para pensar nisso. Poxa, como que eu posso usar, né, um momento de fragilidade ali para fixar na mente do meu marido o quanto eu sou importante, né, para que eu possa ser prioridade para ele. Então, é fantástico e eu vou explicar para você mais sobre isso nessa aula. Acabei de ver vocês aqui, tô vendo. Um beijo para Sueli, Rafaela, Caroline, Olivia, Jaqueline, Terezinha, Eliana, pessoal também do Instagram, a Neuza, Cileia, Thaíse, Aldenísia, muito bem-vindas. Bom, como você sabe, toda quarta eu estou aqui, né, em uma aula incrível, uma aula muito profunda, com bastante conteúdo aí para você. Essa é uma aula que vai depois para as minhas alunas dentro da jornada, na versão 5.0. Então, ela não vai ficar disponível sempre, tá? Então, é por isso que é legal você estar sempre por aqui toda quarta. Depois, vai para as alunas lá da jornada. Jornada do Amor e Respeito é o meu programa fechado, inclusive nós teremos ainda uma última turma nesse ano, tá? Então, já fica ligado aí. Letícia, um beijo para você. Então, toda quarta às 17 horas eu estou aqui com conteúdo incrível, um conteúdo profundo que fará toda a diferença aí para você, tá? Que tem buscado ter um melhor relacionamento, que percebeu aí que deu uma esfriada, ou às vezes você acha que seu marido não tem mais jeito, que já não tá mais daquela forma que você gosta, que vocês esfriaram, etc e tal, tá? Então, toda quarta você vai ter uma ótima oportunidade de estar aqui aprendendo, ok? É o seguinte, se você não sabe ainda, está chegando aqui agora, é importante você ter seu papel e sua caneta para você anotar o máximo de informações. Não precisa anotar tudo que eu vou falar, tá? Mas os pontos principais para você poder lembrar depois. Eu me inspirei aqui nessa aula de hoje. Como vocês sabem, quem participou da aula passada sabe que eu fiz uma viagem com meu marido, né, para a gente poder dar uma descansada aí. E aconteceu esse momento de fragilidade lá. Jaylee, mas me explica um pouco melhor, como assim o momento de fragilidade para mim me tornar prioridade na vida do meu marido, na mente dele? É isso mesmo que eu estou entendendo? É exatamente isso. Quando nós estamos passando por um momento de fragilidade, conforme eu for explicando na aula, você vai entender melhor. Quando a gente passa por um momento de fragilidade, a gente está sentindo alguma dor, nós estamos um pouco assim, aconteceu alguma coisa, naturalmente nós ficamos o quê? Frágeis, certo? Naturalmente, abre-se uma janela, tá? Uma janela no inconsciente. Ou seja, sabe aquela pessoa que está sempre ali firme, forte? Às vezes você é uma pessoa assim, ou seu marido ali que sempre criou uma barreira nele, né? Meio impenetrável, às vezes você quer ali reconquistar ele de alguma forma, mas ele está sempre muito durão, muito, né? Colocou muro, né? Colocou um grande muro ali. Porém, quando ele passa por um momento assim de fragilidade, né? Um momento assim que ele fica sensível, o ser humano, né? No modo geral, cria essa janela. É como se a gente baixasse um pouco a guarda. E aí, esposa, essa é uma grande oportunidade para você plantar lá no inconsciente do seu marido de uma forma mais rápida, tá? É isso que eu quero te dizer. Tudo que acontece nesse momento de fragilidade na nossa vida ali, tá, que a gente está passando, entra de forma muito direta no inconsciente. Ou seja, a todo momento, eu, você e todo mundo estamos plantando tudo que entra aqui, tá? As coisas que acontecem ao nosso redor, as informações, estão se moldando nossas crenças, tá? E automaticamente os nossos resultados, porque todas as nossas decisões, né? A maioria das nossas decisões são tomadas pelo inconsciente. Tá dando para acompanhar? Só que às vezes no dia a dia, né, as pessoas não estão nesse momento de fragilidade
Então é mais difícil de entrar lá essa informação. Vai entrar da mesma forma, só que você tem que repetir muito mais isso. Porém, quando ela está nesse momento frágil, ela baixa a guarda, né? Ela baixa a guarda. E aí você consegue, você consegue entrar mais facilmente. Só que tudo tem dois lados. Sempre, né? Por não saber disso, às vezes, uma esposa ela pode estar perdendo a oportunidade de plantar crenças, plantar que ela é uma prioridade, plantar coisas boas lá, né? E aí, sem perceber isso, ou ela não faz nada, ou ainda ela faz o contrário. Ela vai plantar coisas negativas, ou ela não vai dar importância. E aí ela cria lá, também de uma forma rápida, uma visão distorcida sobre ela. Já aconteceu de você ter passado por alguma questão aí na sua vida? Às vezes você estava com um problema no meio da chuva. No meio da chuva, sabe? Sim, aquela situação que você fala assim, meu Deus. E todo mundo vira as costas para você. É o momento perfeito para você ver quem que são as pessoas que realmente te apoiam, tá? Só que aquela pessoa que te apoiar nesse momento de fragilidade, você não esquece mais. Você lembra. Então tem vários momentos da sua vida que você passou por algum problema e aquela pessoa é a pessoa, né? Por que que você lembra tanto? Às vezes mais do que outros momentos, porque naquele momento a janela do inconsciente estava aberta e tudo que a pessoa fez ali entrou muito facilmente. Então é como se o nosso inconsciente tivesse vidrado ali naquele momento para ver tudo o que vai acontecer e para você não esquecer mais, entende? Então por isso que é uma ótima oportunidade, você vai entender, daqui a pouquinho tudo vai clarear para você. Essa janela do inconsciente também, ela é bem forte no momento da gente acordar, tá? Quando a gente está ali meio sonolento, acordando, então também entra mais facilmente tudo que fala. Por isso que esposas, minhas alunas, elas sabem que tudo que elas falam nesse momento do acordar para o marido delas ali, e ele fala para ela, vai direto para o inconsciente. E essa outra janela também, até mais forte que o momento do acordar, é o momento da fragilidade. Tem duas situações, tá, que eu vou usar como uma base aqui para você entender o que eu estou te falando. E no final eu vou responder algumas perguntas também, podem ficar tranquilas, tá? Aí a gente está lá na nossa viagem. Então a primeira situação é o que aconteceu com meu marido, que passou por um momento de fragilidade lá na viagem, e eu já apliquei essa técnica nele, tá? E porque eu queria ver ali na prática, já estava acontecendo a situação, eu já ia ter que tomar atitude em relação àquilo, então eu já queria testar para poder passar para vocês aqui. A segunda situação foi um filme, que eu consegui ver isso muito claramente acontecendo também, em uma situação um pouco diferente. Eu vou explicar para você qual filme que é, eu espero até que eu tenha anotado aqui. O nome do filme, acho que ainda está disponível na Netflix. É Um Espião e Meio, acho. Um Espião e Meio, acho que é isso. É um filme meio sessão da tarde, meio papinha assim gostoso, sabe, de assistir. Bem tranquilo, assisti com meu marido, mas eu consegui ver claramente esse conceito que eu estou te passando, essa técnica aqui acontecendo lá. E lá no filme vocês vão poder ver, eu já vou explicar daqui a pouco os pontos principais para vocês observarem. Ficou até ainda mais forte do que só uma pessoa ali doente, tá? Uma pessoa com a fragilidade da doença. Mas no filme passa a fragilidade na questão do bullying, tá? E eu observei que foi muito mais forte. A janela do inconsciente ali, gente, pegou pegado, entendeu? Assim, sabe? Tudo que aconteceu naquele momento lá durou por anos. Eu vou explicar para vocês. Então deu para entender? Às vezes acontece alguma coisa na sua casa, um momento de fragilidade, seu marido não está passando muito bem, alguma coisa assim, e você por não saber dessa estratégia, como isso funciona, você deixa passar. Ou você já vai lá, né, de qualquer maneira, já vai lá auxiliar, já vai lá ajudar ele de alguma forma, né, o seu parceiro aí, só que às vezes deixa escapar algumas oportunidades, ou pode estar metendo os pés pelas mãos. Porque se não fizer tudo bem calculadinho, tudo certinho, você perde a janela do inconsciente, você perde se posicionar lá na mente, tá? Do jeito que a gente quer. Qual é esse jeito? Que você
é a parceira, que você está apoiando ele, que você é uma prioridade. Então, é essas coisas que a gente quer arraigar. Imagina assim, ó, para mim tentar te explicar de uma forma que você possa entender. Já viu aqueles filmes dos portais? Agora você vai entender. É como um portal para outro mundo. Aí, de repente, abre um portal e aí você tem que passar rápido, sabe? Você tem que fazer tudo certinho ali, porque o portal vai, ó, fechar depois. Vai fechar depois. Porque o momento de fragilidade nosso não dura para sempre, né? É aquele momento ali. Tá? E tudo que a gente fizer naquele momento é crucial, é primordial para o que a gente está plantando lá. E esse momento aqui, ó, ele pode ser tão forte que vai prevalecer na mente daquela pessoa o que aconteceu aqui por anos, depois que aconteceu no filme. Mas acho que deu para você entender aqui o nosso embasamento principal, e agora eu vou começar a contar para vocês. O que aconteceu com meu marido lá na viagem, e logo em seguida eu vou mostrar como que você vai fazer isso, e depois eu vou explicar todos os benefícios que você vai ganhar aplicando essa técnica aí, ok? Todos os pontos principais que você vai se dar bem aí. Nós estávamos lá no Alagoas, e é o seguinte, lá no Alagoas não tem muita estrutura não, tá? A verdade é essa, parece mais umas vilas, assim. E as praias são maravilhosas e paradisíacas, do jeito que falam mesmo. Mas a infraestrutura, não, tá? Não, não, não. Quando foi no final da nossa viagem, já ia embora, tipo, no outro dia, assim, já ia aproveitar só mais um dia lá, ia pegar o avião depois, o meu marido teve uma baixa na imunidade dele, assim, muito repentina. E a primeira coisa que acontece é a garganta, sempre assim com o meu marido, sabe? E é uma infecção de garganta, assim, daquelas bem fortes. Que, tipo, em algumas horas ele já não tá conseguindo nem falar direito, já tá tossindo muito, aquela coisa. E aí, quando foi no finalzinho do dia, a gente ia ficar mais um dia, ele começou a apresentar já alguns sintomas, já corpo dolorido, tosse, a garganta bem vermelhona, bem irritada já. Muito sol, né, minha gente? Sol, e anda pra lá e anda pra cá, e o clima diferente também, que a gente tá num lugar mais frio. Aí aconteceu isso. Quando foi à noite, a gente não conseguia dormir. Era 3 da manhã, e o meu marido tossindo, 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 e eu automaticamente não consigo dormir desse jeito, nem ele, né? E aí, o que acontece? Aqui já começou, né? Eu já pensei, opa, eu já vou ter que fazer alguma coisa. Mesmo que a gente que é esposa, a gente faz, né? A gente apoia, a gente tá ali para isso. Vou fazer tudo calculadinho, que eu vou falar para as minhas alunas depois, já vai servir de exemplo, todas as estratégias aqui. Então, começou o momento de fragilidade ali, né? Então, a janela do inconsciente estava se abrindo. E aí eu podia fazer o quê? Ali naquele momento, no hotel, não tinha nada, a cozinha fechada. Né? Eu podia o quê? Vamos esperar até o outro dia, aí eu vou numa farmácia com você. O que normalmente algumas esposas fariam. Ah, vamos fazer alguma coisinha aqui, vira pro lado, ou vai dormir no outro quarto, né? Às vezes tem umas que fazem isso, vai dormir no outro quarto porque precisa dormir e deixa o camarada lá. Só que aqui tudo está acontecendo e tudo que você fizer aqui vai ser crucial. Então já comecei a agir com muita estratégia. 3 da manhã, minha gente. Não tinha nada naquela vila. Fui até a recepção e falei, ó, tem farmácia 24 horas? Ele falou assim, olha, nada, não tem, só amanhã mesmo cedo que abre. E eu falei, certo, mas e hospital? Qual que é o hospital mais próximo? Qualquer um aí, público, não público, qualquer um. Ele falou, ó, seria a UPA, né, que chama. Ou a maternidade, que tinha uma maternidade. O que eu faço na maternidade, né? Não incomodar o pessoal lá, não. Gente, fui atrás da tal da UPA, peguei o carro, falei, levanta pra ele. Falei, bora, voltei lá no quarto, falei, se ajeita, já peguei a roupa, toma aqui, comecei a me arrumar. Você não pergunta, a janela do inconsciente é assim. Você não pergunta, esposa, você quer que eu te leve até o hospital? Você quer que eu volte? Ele não vai querer, ele vai falar que não precisa incomodar. Ainda mais o tipo de personalidade do meu marido. Talvez seja o seu tipo aí de marido. Não gosta de dar trabalho pra ninguém. Mas, gente, eu já sabia de tudo isso. Aí, eu peguei e falei assim, já peguei a roupa dele, já falei, tá aqui, certo? Aí você pode pensar de ele, mas não é um marmanjo, já é um homem feito, né? Você fica lá. Esse é o problema.
de algumas esposas, sabe? Elas acham que tudo é trabalhoso. Elas acham que é mãe e não pode fazer nada porque vai ser a mãe do marido. E você é esposa, né? Esposa tá ali, lado a lado, né? Você pode corrigir, você pode ensinar algumas coisas, sim. Enfim, não vou entrar nesse outro lado da questão. Você não pergunta, deu para entender a primeira coisa aqui, a primeira parada da estratégia? Você não pergunta, você quer que eu te leve em tal lugar? Você faz fechamento assumido. Você está usando passo a passo da estratégia. Janela do inconsciente, o portal está se abrindo, esposa. E você quer se plantar lá como uma prioridade. O seu foco é esse, o resto não importa para nós. O que as outras pessoas pensam, que amem, não sei o que lá, isso não importa pra gente. Porque são pessoas que não têm estratégias, você tem. Já peguei isso sem perguntar, falei, tá aqui a roupa, vamos lá. Vou te levar, vou procurar uma farmácia com você 24 horas, algum lugar tem que ter, vamos na UPA. E aí, o que ele falou? Primeira coisa, o que eu já esperava. Ah, não precisa. Né? Pessoa durona, ainda estava se abrindo inconsciente, ainda não estava tão frágil, não. Estava se abrindo ainda. E aí, você finge que não escuta isso. Tá? Você continua com o seu projeto, com a sua estratégia fixa. E aí você vai. Pega a roupa, já veste, você não dá importância, você já sai andando, pega a carteira, pega a chave do carro e vai. Veste sua roupa e fica olhando para a pessoa, tipo, bora. Entendeu? Já sai andando no corredor que ele vem atrás, posso te garantir. Veio atrás, e eu peguei já, liguei o carro, falei, sente-se aí, bora que bora, e comecei a rodar a cidade. Atrás de farmácia, não achei nenhuma. Todo lugar que eu ia, era como se existisse, mas não existe mais. Fui na tal da UPA com ele. Gente, cheguei lá. Tinha luzes acesas. Eu falei, nossa, que bom, né? Luzes acesas. Bom sinal. Gente, eu rodei aquela UPA inteira, todas as portas fechadas, e eu batia na porta pro atendimento. Não tinha atendimento, não tinha nada. Um abandono total. Então, assim, minha dica pra você é, se você tem alguma coisinha, alguma questãozinha que acontece de saúde, você precisa de um remédio ali, já leva o seu, porque lá não tem, tá? O hospital mesmo é muito para depois. Farmácia tem, né? Mas só durante o dia, 6 da tarde, fecha tudo. Você não pode passar mal depois, não. Gente, a gente rodou tudo e não tinha nada. Nada. Era 4 da manhã e nada. É 1 hora rodando aquela cidade. Voltamos, né? Voltamos sem caça nenhuma pro hotel. Fui na cozinha e eu falei assim, ó, abri as janelas do quarto, desliguei o ar e fiz um chá. Só tinha um chazinho de sachê e água quente, então já fiz ali um chá. Dei para ele e falei assim, ó, bebe o chá e tenta descansar que no primeiro horário amanhã a gente vai na farmácia, né? E vai procurar alguém, alguma coisa. Pronto. Primeira etapa concluída. Já plantei com muita força, com força total lá no inconsciente. Você pensa assim, Jane, mas você não conseguiu, Jane. Não tinha nada. Não importa. Estava feito. Já estava feito. Tudo que eu fiz ali entrou lá no inconsciente dele como uma pessoa, o quê? Uma parceira, né? Alguém que ele precisa, a partir daquele momento, o cérebro entende, essa pessoa você não pode esquecer. Essa pessoa precisa ser uma prioridade para você, entende? Então o primitivo ali sofrendo, né, a garganta, todo o límbico ali sensível, cérebro límbico, e a esposa com o cérebro consciente ligadão no 220, aplicando as técnicas. Por quê, gente? O momento de fragilidade, né? A gente passa por situações assim, aquela pessoa que estende a mão, a gente não esquece. Então o marido começa a pensar, poxa, ela é minha parceira. Poxa, ela se preocupa comigo. E aí, nesse momento, você, às vezes, que era um pontinho vermelho, igual todo pontinho vermelho, passa a ser um ponto azul para o seu parceiro. Tá acompanhando, esposa? E agora eu preciso que você deixe um pouco de lado esses sentimentos que às vezes você tá por algumas mágoas, tipo, meu marido não merece, por que eu vou ficar fazendo isso pra ele? Ou não, ele não faz pra mim. Por gentileza, deixa um pouco de lado aí pra você entender, tá? Porque senão você tá perdendo a oportunidade aí. No outro dia, ele conseguiu dormir um pouco, por incrível que pareça, com um chazinho, ele conseguiu amenizar ali a situação. No outro dia, eu já continuei com o plano. Né? Precisava continuar, tipo assim, não foi só para dizer, né? A gente no primeiro horário já fui lá na farmácia com ele.
Já comprei uns remédios para aliviar, né? Porque a gente sabe que o corpo, que é o primitivo que vai curar, mas a gente pode aliviar a situação. A gente compramos um remedinho, um xarope, etc e tal. Agora eu vou te ensinar por quê? Porque a gente gosta de fazer as coisas muito bem feitas, né? Aplicar a técnica até profundamente. Vou te ensinar agora aqui, fora isso, um extra, tá? Um extra que você pode estar fazendo aí. Deixa eu ver se é agora que eu explico para você. Agora a gente vai dar um incremento nisso daí. A gente vai dar uma arrematada, tá? Então, no outro dia eu fui na farmácia, ok, eu continuei com o plano. Depois disso, eu falei assim, ó. Gente, tinha um passeio que a gente ia fazer nesse último dia lá na cidade, que eu tava muito afim de fazer, para falar bem a verdade para vocês, tá? Eu me preparei para esse passeio, a gente pagou o passeio, pagamos. Mas, o que eu disse para ele? Falei assim, olha, eu cedi um pouco mais, porque eu queria me fixar mais ainda lá na mente dele, que o portal estava se fechando. A janela da fragilidade estava se fechando. Eu disse assim, tem o passeio, e ele estava um pouco preocupado com esse passeio, né, que a gente já tinha pagado e tal. E aí ele estava meio se sentindo assim, poxa, mas eu vou estragar o passeio e tal, né? Olha, agora que é a hora da esposa estrategista vir com tudo. Eu falei, meu amor, é o seguinte, ó, nós vamos cancelar o passeio, não sei se eles vão devolver o dinheiro ou não, para mim não importa, olha isso, para mim não importa, o que mais importa para mim é o seu bem-estar. Agora sim, esposa, agora a gente se fixou. Prioridade, essa mulher é uma prioridade para mim, porque ela tá me colocando como uma prioridade também. E aí ele falou, não, tal, eu posso tentar. Eu falei, de maneira nenhuma, sua imunidade ainda está baixa, se a gente for lá ficar aquele sol na cabeça vai ser pior ainda. O que a gente precisa fazer agora é você tomar esse remédio aqui, você descansar, né? Porque no final do dia a gente pega o carro e vamos voltar para casa. E a gente já curtiu muito, não quero que você pense que eu não aproveitei, a gente curtiu demais, foi ótimo, mas nesse momento aqui você é mais importante para mim. Pronto, janela do inconsciente fechou aqui. Mas a gente fez tudo o que tinha que fazer, ainda deu uma arrematada. Deu uma arrematada. Jaylee, mas é isso, é? É isso, esposa, só que às vezes você não faz isso. Às vezes você não aproveita e coloca bem as palavras. Às vezes você pode estar fixando a sua visão, né? Quem você é lá na mente do seu marido, só que é o contrário. Às vezes, no momento de fragilidade, você, mas bem que eu te disse, olha aí, ó. Eu não falei para você não fazer isso? Aí vem, ó. Só que tá entrando, esposa. A janela do inconsciente tá aberta. Só que é outra coisa que tá entrando, né? É que você não é parceira. É que você tem que ir pro último lugar da lista de prioridades. É que o cérebro começa a captar o seguinte, quando você precisar, camarada, você não conte com essa mulher. Porque ela não vai te ajudar. Então começa a fazer uma programação contrária, e faz também, com força total também. Às vezes a gente não entende por que a gente não é uma prioridade para uma determinada pessoa, né? Por que ela não escolhe ficar com a gente ao invés de ficar com os amigos, ficar com a mãe, com o pai, com os familiares? E aí você vai começando a entender algumas coisas. E isso é perigoso, né? É perigoso, porque no momento de fragilidade, quem chegar, esposa, fica. Né? Fica lá. Estão me entendendo? Vou responder perguntas no final, eu sei que vocês devem ter algumas. Então, no momento de fragilidade, nós baixamos a guarda. Ficamos sentimentais, receptivos, frágeis. Precisamos de ajuda. Né? Nesse momento, precisamos de ajuda. Por mais durona que você seja, que a pessoa seja, abaixamos a guarda. A gente precisa ali, naquele momento. E aí, quem estende a mão, a gente nunca mais esquece. É bem legal, né, de entender essas coisas. Bem legal, porque são coisas que acontecem no nosso dia a dia e a gente nunca, às vezes, presta atenção. Né? E a oportunidade está ali. A oportunidade está ali. Então, anotaram aí?
o arremate, né? Que eu falei para vocês. Então, você ainda vai doar um pouquinho mais aqui nesse arremate, tá? Dizendo, olha, que ele é mais importante para você. Não imagina, a gente já tá, você é mais importante nesse momento para mim, imagina. Entende? Você vai colocar ele como uma prioridade aqui. Agora eu vou falar para você, nesse meu exemplo, que aconteceu lá na viagem, foi um momento de fragilidade de doença, né? Tipo assim, de saúde. Meu marido não estava bem. Então, nessa questão da saúde, abre-se uma janela do inconsciente bem grande. Mas tem uma outra questão que abre uma janela, eu acho, que é até um pouquinho maior que essa da saúde, tá? Que essa daqui. Que foi o que eu vi no filme. Eu vou trazer aqui e trouxe para contar para vocês. Vocês vão poder assistir lá, se vocês quiserem, aí no final de semana, e conferirem o que eu estou falando. E foi a questão do bullying. Eu percebi que a janela do inconsciente que abre é maior. Quando você ajuda ali na questão da saúde e tal, a pessoa não esquece por muito tempo, mas eu percebi que nessa questão do bullying, quando a pessoa está fragilizada porque as pessoas estão colocando ela, diminuindo ela, zoando ela, quando as pessoas estão rindo dela, envergonhando ela se sente ali toda fragilizada por causa disso. Nesse momento ali, eu acho que, pelo que eu vi assim, no filme acontecendo, e se a gente jogar para a nossa realidade também, você vai lembrar muito disso, assim, que você não esqueceu, às vezes, um bullying que fizeram com você na escola, ou em algum momento que você estava passando por isso e alguém te estendeu a mão, sabe? Te estendeu a mão. E mesmo que às vezes não fosse algo tão grande assim, você nunca mais esqueceu. Então, eu acredito que quando nós estamos passando vergonha, porque nós não gostamos disso, né? Nós queremos parecer que nós estamos bem, nós queremos passar sempre uma boa imagem para as pessoas. E aí, quando acontece isso, a gente se sente muito fragilizado. E lá no filme, o que aconteceu? O nome do filme é Um Espião e Meio, isso mesmo. Um Espião e Meio. Netflix, tá? Que eu assisti. Bem sessão da tarde, tá? Mas é gostoso de assistir. Passam algumas lições bacanas, vocês vão poder ver isso aqui, essa lição lá no filme. Então, eu vou só introduzir aqui, depois vocês vão lá e assistem, tá? Lá no filme, começa o filme numa escola, né? Uma escola aí de adolescentes, jovens. E sempre tem, né? As panelinhas, o popular, a popular, aquela coisa toda. E estava acontecendo um evento, tipo assim, eu acredito que tipo uma festa de final de ano da escola, né? Do terceirão, talvez, parecia algo assim. E aí tinha um rapaz que era o popular da escola. Então ele ganhava todas, ele estava por cima, ele era o melhor nisso, as melhores notas e tal. E aí estava todo mundo lá e agradecendo isso e aquilo e chamaram esse rapaz para falar lá. E ele foi agradecer, né, todo animado, e aí já jogou beijo para a namorada que era também a popular da escola, a mulher mais bonita lá, a moça mais bonita, e tudo estava indo bem até que lá no banheiro masculino tinha um outro jovem lá, bem gordinho assim, super felizão, tomando seu banho. Tomando banho. Enquanto estava acontecendo a festa, ele quer saber, eu vou tomar meu banho aqui, tá todo mundo lá mesmo. Colocou uma música gostosa e, oxe, que tal, olha lá, se deliciando, tomando banho. Porém, veio a galerinha do bullying, né? E viu ele lá no banheiro, falou, agora a gente vai pregar uma peça nele. E foi bem triste, sabe, gente? Assim, eu fico pensando, por que as pessoas fazem isso com as outras? Depois vocês assistem. E eu pensei, olha ali, ó, momento de fragilidade. Ele lá tomando banho dele, aí os 4 rapazes lá, acho que era 4, pegaram ele e falaram, agora você vai ver. Arrastaram e carregaram ele peladão, gente, peladão, até o evento que estava acontecendo com toda a escola. Com toda a escola. E aí pegaram e lançaram ele assim no ginásio, e ele foi escorregando com um popozão todo à mostra, né? E todo mundo, meu Deus, começou a rir, começou aquela muvuca toda e ele não sabia o que fazia. E os caras lá rindo dele, todo mundo começou a rir. Ou seja, aqui a janela do inconsciente se abrindo.
aquela vergonha que a pessoa passa, né? Aquela coisa toda, aquele marco ali. E o que aconteceu? O rapaz, todo mundo contra ele. O rapaz, que era o popular da escola, foi até ele e falou assim, todo chateado com a situação. Eu fiquei surpreendida, porque eu achei que ele ia ajudar todo mundo, né, a descer o rei ainda mais. Mas não, ele me surpreendeu. Então ele, sem saber dessa técnica maravilhosa que eu estou te passando, mas agora você sabe, ele foi lá e aproveitou a janela do inconsciente, né, do colega ali, e estendeu a mão. Ele foi lá, pegou a jaqueta dele, que inclusive depois vocês vão descobrir que era a jaqueta preferida dele, e cobriu ele, né? E falou, não, tal, cobre aqui, vai, corre lá pro banheiro, tal, e veste roupa. Então ele ficou bem chateado com a situação. E naquele momento, gente, vocês vão ver, ele se fixou na mente do colega. Então eles não eram nem tão próximos ali. Às vezes estudaram todo o tempo na escola e nunca tinham tido essa proximidade. Né? Ele não olhava pro rapaz ali, tipo, o final da lista às vezes, né? Mas naquele momento ele se tornou o primeiro. Número 1. É o que muitas esposas reclamam que não tem no casamento, né? Que ela não é a prioridade. É claro que existem muitos outros fatores dentro do casamento, não é isso só, né? Mas essa é uma técnica poderosa. E voltando. E aí ele pegou e saiu com a jaqueta enrolada, né? E foi pra lá. E aí o evento continuou e tal, todo mundo meio ali. E aí passaram-se muitos anos, gente. Muitos anos. Eu acho que uns 20 anos, se eu não me engano. E aí passou. Esse popular, ele se casou com a moça, vocês vão ver lá, e depois ele começou a trabalhar no escritório, só que ele não estava muito satisfeito, porque antes ele era o bambambam da escola, e depois ele já não estava satisfeito com o emprego, algumas coisas aconteceram. Porém, lembra do gordinho que sofreu bullying lá? Gente, ele ficou diferente. Vocês vão ver, muito diferente, tá? E aí ia ter uma festa, de novo, depois de 20 anos para encontrar o pessoal da escola. E a mulher, né, que se casou, a moça popular que casou com o popular lá também, ela falou assim, meu amor, vamos, né, vai ser legal a gente encontrar o pessoal, tudo. E ele não queria ir muito não, porque ele falou que nessas festas todo mundo fica se comparando. E para falar a verdade, é verdade mesmo. Você tem isso, você tem aquilo, etc. E ele não estava satisfeito com o que ele estava vivendo, né? E de repente ele recebeu um e-mail, adivinha de quem? Do rapaz lá que sofreu bullying. E ele deu a jaqueta. Ele falou, tal, eu sou eu, tal. E ele não tava ligando as coisas, até que ele falou, você? E aí eles marcaram de se encontrar antes. E aí ele tava muito diferente. Ele tava todo grandão, gente. Todo saradão, assim. Mas uma pessoa muito, muito amável. Eu gosto daquele ator demais, esqueci o nome agora. Mas eu gosto demais dos filmes dele. Sempre passa uma mensagem amável, sabe, nos filmes. E aí eles conversaram, vocês vão assistir lá depois. O que a gente observa? Que nessa conversa que eles tiveram lá, depois de muitos anos, deu para ver o quanto ele se tornou importante depois que ele ajudou ele naquele momento e deu a jaqueta para ele e cobriu, né, a nudez, gente. Cobriu a nudez, né? Não foi só isso, cobriu a vergonha também. Ajudou a cobrir a vergonha. E ele nunca mais esqueceu e colocou ele como uma prioridade. Depois de 20 anos, ainda lembrava, ainda era uma pessoa incrível para ele, porque tinha ajudado ele naquele momento. Depois de 20 anos. Então aqui eu percebi que a janela do inconsciente, quando é formada por uma questão assim, tipo da vergonha, do bullying, alguém tirando sarro, tentando te diminuir ou algo nesse sentido, dizer que você não é de nada, que você não é capaz e tal, ela é até assim ligeiramente maior do que a da saúde. Até maior, sabe? Eu percebi que durou muito mais tempo, durou 20 anos na mente dele, né, aquilo. E pro outro que estendeu a mão, beleza, ele lembrava tudo, ele estava muito surpreso com a evolução do rapaz, mas assim, ficou muito mais forte para quem foi ajudado, né? Para quem passou por aquilo. E aí vai desenrolar a história, vocês podem assistir lá, que eu não vou contar tudo não vai perder a graça, mas vocês vão poder identificar isso que eu estou falando, tá?
E aí, no caso do seu marido, nesse caso aqui da fragilidade em relação a passar uma vergonha, uma coisa nesse sentido, pode ser que você consiga, espero que não aconteça nunca isso com seu marido, não. Isso aqui é uma coisa muito triste, nem com você. Mas às vezes a gente pode, mas se acontecer, você já sabe que é uma janela bem grande. Às vezes ele foi envergonhado no trabalho, às vezes estão querendo puxar o tapete dele. Não vai ser com uma intensidade tão grande como foi essa aqui do relato do filme, mas você já vai conseguir muitos pontos também. Porque às vezes eu já vi, sabe, as pessoas vêm falar mal do marido para algumas esposas e elas meterem mais o chicote em cima. Eu já vi isso. Às vezes, numa reunião de família, tem não sei quem, aquele tio meio sarrista, fica tirando onda com seu marido, envergonhando ele, e aí você ainda ajuda às vezes. Tem aquela esposa que ainda ajuda, né? Mas esse pode ser um momento muito bacana que abriu ali uma janela da fragilidade, com certeza. Né? De dois lados. A pessoa nunca vai esquecer o zoador, mas ela também nunca vai esquecer quem foi para defender. O problema é que às vezes não é a esposa. Eu vou falar uma coisa para você, o meu marido ele erra, eu erro como todos nós erramos. A gente é humano e a gente está aprendendo, certo? Mas se tem uma coisa que me deixa assim, que eu não gosto, é quando falam mal do meu marido pra mim. Porque, primeiro, que a pessoa não teve coragem de ir lá falar diretamente com o meu marido e vem fazer fofoca pra mim. Já não gosto. E segundo, eu não gosto que fala mal do meu marido. Porque ele é meu marido. Entende? Se tiver alguma coisa que eu preciso corrigir nele, às vezes tem, a gente vai falar num particular. Mas eu não gosto disso. Então pode ser uma oportunidade nesses momentos assim da rotina, do dia a dia, que alguém veio falar alguma coisa, que alguém falou que ele não é de nada, por mais que sejam umas coisas assim que você vê que o seu marido realmente precisa corrigir, mas não é assim. Não é assim que corrige. E aí vai ser o momento ideal para você ir lá e se posicionar, esposa, e aproveitar essa técnica aqui para se fixar como uma prioridade, porque dali em diante o seu marido vai ter olhos mais para você, eu te garanto. E foi interessante que o meu marido falou para mim, lá na viagem. Lá na viagem, ele mesmo falou que ele ficou assim, muito emocionado com a minha atitude. Ele falou, não foi emocionado a palavra que ele usou, ele falou assim, uma espécie que gostei, não lembro exatamente a palavra que ele disse agora, que gostou da atitude que eu tive. Aí ele falou que quer melhorar. Olha só, gente, as coisas acontecendo. Eu já estava recebendo a recompensa. Eu vou falar agora para você da recompensa, daqui a pouquinho. Gente, estou falando muito rápido? Vocês estão entendendo? Já vou terminar essa parte do meu marido aí. Quando a gente casa, o que eu entendo? Que a gente quer uma parceria com aquela pessoa, né? A gente quer ser suporte um pro outro. A gente quer um pouco aliviar a nossa carga e aliviar a carga daquela outra pessoa. Eu entendo que casamento é isso. Então tem todos, é aquela coisa bonita que a gente fala lá. É aquilo lá. Só que na vida real, às vezes a gente dá uma escorregada na casca de banana. A gente vai deixando esses princípios de lado, né? A gente quer muito receber, mas a gente não está prestando atenção no que está acontecendo. A gente não está. Então tem uma coisa que eu deixo sempre muito clara na minha casa. Que eu preciso ser uma prioridade, meu marido precisa ser uma prioridade. Então, eu sei que muitas pessoas vão falar mal de mim. Eu sei que muitas pessoas vão me julgar. Eu sei que algumas pessoas não vão acreditar em mim. Tá? Às vezes até pessoas próximas. Mas o meu marido precisa acreditar. E eu preciso acreditar no meu marido. Entende? É porque é uma parceria. Somos um pelo outro, entende? E aí, se isso não estiver acontecendo, eu falo sempre para ele, fala aí a giripoca pia. Porque tá errado. Tá? Eu posso me machucar por uma pessoa que eu conheço e gosto muito virar as costas para mim. Ou me apunhalar.
né? Ou isso acontecer com você, mas nós não podemos virar as costas um para o outro. Nós não podemos. Então, esse princípio é muito forte. Eu uso sempre, sempre essa estratégia na minha casa. Sempre. E eu convido você a usar também, porque essas coisas acontecem. Momento de fragilidade acontece em todos os lugares. Tá? Então, o que eu estou te falando aqui é que às vezes não vai acontecer, espero que não, exatamente como foi a questão do bullying ali, sabe? Mas acontece de uma forma um pouco mais leve. Alguém falando mal do seu marido chateado no trabalho, sabe? Esse tipo de postura sua, você vai poder colocar. Vai poder funcionar também. Às vezes de uma forma um pouco mais leve, não tão intensa, como foi a questão do filme aqui, no momento de saúde ali, né, que a pessoa está passando. Mas nos momentos diários, assim, às vezes acontecem picos pequenos que você já pode aproveitar também. Tá? Para se posicionar da mesma forma, são janelinhas do inconsciente, mas pega tudo, porque a gente não pode perder nenhuma oportunidade, né, esposa? Eu me lembro claramente das pessoas que me viraram as costas e me lembro claramente as pessoas que me estenderam a mão, cada uma nessa minha vida, até o presente momento. Desde que eu era criança até que eu consigo lembrar, né, que tem algumas coisas que a gente não lembra mesmo. Desde daquela época, eu sei quem me estendeu a mão. Por quê? Abre uma janela, né? A janela do inconsciente abre. E aquela pessoa que se posiciona ali para proteção, você guarda. Você guarda. Várias pessoas já me ajudaram nessa vida. Quando você tá lá na chuva, sabe? E eu nunca me esqueci. E a minha vontade de retribuição, em muitos casos, é até hoje, que eu sinto. E eu vou falar agora para você o que você ganha além de tudo isso que eu já expliquei, quando você tem esse posicionamento na janela da fragilidade com a pessoa, com seu marido aí no caso, tá? Quantas coisas maravilhosas acontecem ainda. E quantas coisas maravilhosas você deixa de aproveitar se você não faz assim, se você não aproveita isso. Primeira coisa que acontece, você cria e fortalece o amor no casamento, entre você e seu parceiro. É aquela questão do proteger e de ser protegido. Essa é a forma mais bonita e verdadeira que eu conheço e que sei que é real, que já pesquisei muito sobre isso, sobre a criação do amor. Como que o amor inicia? E ele pode ser criado também. Então, inicia com a proteção. Proteger e ser protegido. Então, quando você conheceu o seu marido, possivelmente, naquele momento lá, vocês estavam paquerando, né? Possivelmente teve algum momento de proteger e ser protegido. E naquele momento iniciou o amor, tá? Não só a questão da paixão, do fogo ardente, né? Mas também a questão do amor, que é diferente. São duas coisas diferentes. E dentro do casamento a gente tem uma grande oportunidade de fortalecer o amor, de amadurecer o amor, né? Porque depois que passa a questão da paixão caliente, aquela coisa toda, a gente trabalha muito em cima do amor, né? De amadurecer isso. E a gente pode sim se apaixonar pelo nosso marido novamente, né? E você está aprendendo isso aqui nessa aula hoje. Só que é diferente daquela época, né? É um pouco diferente. Então, quando você ajuda uma pessoa ali no momento de fragilidade, acontece isso. Lá no inconsciente, você começa a fortalecer esse laço, muito importante para um casal. Proteção, né? Proteger e ser protegido. E aí você começa aquele sentimento a aflorar novamente, que às vezes está um pouco esquecido aí, né? Então, por isso que eu não acredito. Quando uma pessoa fala assim, não é possível criar o amor, não é possível restaurar, não é possível, lá, lá, lá. Não é possível porque às vezes a pessoa não quer mesmo, eu acho que a pessoa tem o direito disso. Mas se ela quiser, se algum dos dois quiser, cria-se sim. Olha só, pela proteger e ser protegido, mesmo que a pessoa não queira, tá? E lá no filme, na mente do rapaz que sofreu bullying,
também surgiu o amor, só que de uma forma diferente, né? Mais pelo lado da amizade. Ele enxergava o outro como um irmão mesmo, assim, que ele queria proteger. E aí vocês vão ver lá no filme. É até um filme de humor também. Seu marido vai gostar de assistir com você, porque tinha um pouco de ação e tal. Meu marido curtiu, viu? Então, cria-se esse laço, né? Pelo proteger e ser protegido. Então, essa é a primeira coisa que você vai ter ainda de extra, fora tudo que eu falei, né? Fora tudo que eu falei. Então, o amor, esposa, pode sim estar escondido só aí, pode estar um pouquinho apagado. Mas quando você começa a fazer esse tipo de estratégia, ele começa a brotar. É muito interessante. Segunda coisa, anota, você gera reciprocidade. Lembra que eu acabei de falar que dá vontade de retribuir essas pessoas até o presente momento? Aquelas que me ajudaram e estenderam a mão quando eu estava na chuva? Aposto que você também. Que no momento que eu estava passando vergonha, estendeu a mão. Sabe, se a pessoa estiver precisando em qualquer lugar, se eu ver, eu nem pergunto por quê. É como se a gente tivesse uma certa dívida, né? É mais ou menos essa a sensação. Ficou tão arraigado lá na mente, né? Naquele momento, que a gente não esquece mais. Então, o seu parceiro, quando você fizer isso, naquele exercício que eu te passei, ele vai querer te retribuir. Automaticamente. Ele vai querer te retribuir de alguma forma. Tá? No outro dia, o meu marido estava assim, uma seda comigo. Estava bem mais romântico do que o normal. E, ó, teve uma coisa que aconteceu, que quando a gente chegou em Recife, a gente foi descansar no hotel para depois pegar o voo. E aí eu falei assim, a gente podia comer alguma coisa, né, tal. Era tipo umas 6 da tarde. E aí ele pegou, sem me falar, ele ligou para um lugar lá que vendia pretzels. Vocês conhecem pretzels? É tipo um pãozinho assim, alguns shoppings vendem. Só que na minha cidade não tem. Não tem. Quando eu morava em Santa Catarina, tinha bastante. Ele encontrou esse tal de pretzels lá em Recife, né? Encomendou aí com chocolate quente. Quando eu saí do banho, gente, já estavam batendo na porta. Eu falei, mas o que é isso, né? Aí ele falou, olha, pedi uma coisa pra você, eu acho que você vai gostar. Olha o jeito dele querendo me agradar já, né? Querendo me agradar. Era o pretzel, gente. Que delícia, hein? Eita, trem. Depois quando você aprende a se posicionar, esposa, direito, olha aí, você já começa a ter os benefícios, né? A pessoa fica querendo, vem as recompensas, e esse é o terceiro ponto. Você gera uma reciprocidade, né? E vem as recompensas. E depende, né? A reciprocidade, no caso do rapaz lá, durou 20 anos. 20 anos. Eu acredito que, dependendo a fragilidade, né? Pode durar menos ou mais. Mas quando é algo mais forte, dura mais tempo, tá? E as recompensas da mesma forma. Então, no caso do meu marido, como ele estava passando por uma questão da saúde, né? No outro dia, durante uma semana, vários dias, ele ficou bem assim, bem romântico. Então, eu já fui, ó, já teve recompensa, já teve várias recompensas, eles tentando ser, assim, mais amável. Agora eu vou te contar o que ele disse. Ele falou assim pra mim, ó, que ele tinha gostado do que eu tinha feito, que da forma que eu agi, né, me posicionando, indo levar ele, cuidando dele e tal. E aí ele falou assim que queria ser melhor para mim. Olha aí, gente, que técnica maravilhosa. Eu fiquei assim, né, até eu fiquei surpresa também com a minha própria técnica. E aí ele falou assim que queria ser melhor para mim. E qual que é a esposa que não quer ouvir isso, não é? A gente quer ouvir isso. Que aí o nosso marido queira sempre ser melhor pra gente. Ai, tem um fio enroscado aqui, peraí. Então eu vi que, assim, a gente selou com chave de ouro ali, a estratégia funcionando, porque ele disse isso, fora as recompensas, né, ele tentando demonstrar reciprocidade ali comigo e tal, na rotina que a gente estava vivendo. E aí ele disse isso, e quando ele disse isso,
falei, funcionou como uma luva. Funcionou como uma luva. E aí, gente, é o seguinte, eu já ia ajudar meu marido, que eu já sou esposa, eu já ia ali cuidar às vezes e tal. Só que quando você faz tudo com uma forma assim mais focada, mais estratégica, você aproveita muito mais uma atitude que às vezes você já ia ter. Você já ia fazer. Entende? Já ia fazer. Mas entendendo tudo isso, tudo fica mais claro para você, sabe? Tudo fica mais assim, intenso também. Então foi isso que ele disse, tá? Então você vai ter a reciprocidade e recompensas também. Fora isso, esposa, você gera argumentos. Porque quando você dá um primeiro passo, você tem uma atitude diferente, você tem cartas na manga, né? Você tem o quê? Argumentos. O que é isso? Às vezes tem esposas que chegam até mim e elas falam, meu marido não faz isso, meu marido nunca me coloca como uma prioridade, meu marido não cuida de mim, meu marido não me protege, meu marido não. Mas a pergunta é, será que essa esposa ela tem argumentos? Tem cartas na manga? Talvez não. E aí é um pouco complicado, sabe? Porque como que a gente pode ter a ousadia de falar que uma pessoa é X coisa, não faz tal coisa, se a gente também não faz? Ah, na minha terra isso tem um nome. Hipocrisia. É forte, né? Mas às vezes a gente também não faz. A gente não tem argumentos. E aí quando você usa essa técnica, você automaticamente tem muitos argumentos que você conseguiu ali, ó. Tá aqui. E é batata. É muito certo que se você passar por um momento assim de fragilidade, que o seu parceiro vai se posicionar para te proteger também. E se ele não fizer, a mente dele vai acusar ele. Isso eu te garanto. Tá? Vai acusar ele. E se mesmo assim ele não fizer, você tem argumentos para chegar, sim, e falar. Mas se você não tem esses argumentos, você não pode expor. Porque senão vai ficar feio para você. Tá? Então você cria argumentos. Deixa eu ver se eu tô deixando passar algum ponto aqui. Espera aí. Ah, tá. Voltando aqui, que eu lembrei de uma coisa. Lembra no intensificador da estratégia que eu passei para vocês? Que no meu caso, tá? No meu caso foi quando eu desmarquei o passeio e falei que meu marido era mais importante. Você pode, por exemplo, usar esse intensificador de outra forma. Ou no caso do chá também que eu levei para ele e tal, você pode fazer uma sopa, você pode cuidar, depende da situação que você está enfrentando. Então podia ser uma sopa que você fizesse para ele, você podia ir com ele ao médico, às vezes ele, aquele tipo que não gosta de ir médico, meu marido não gosta muito, não sei como é o seu. Não gosta de médico, não gosta de fazer nenhum tipo de exame, às vezes você pode acompanhar, já pode marcar o exame para ele, tipo aquele apoio, é um extra, tá? Você pode desmarcar alguma coisa sua para acompanhar a pessoa ali, então poderia ser usado isso também como o intensificador da estratégia, tá? Que você já vai ter mais pontos ainda. Você poderia trocar com alguma colega para poder ficar com ele, por exemplo, no sábado, às vezes você ia trabalhar e aí você vai ficar cuidando dele, esse tipo de atitude, ok? O bolo preferido também pode ser. Uma outra coisa um pouco mais leve é você conferir a febre se baixou. Você pode, por exemplo, é um gesto muito carinhoso e de proteção. O simples fato de você puxar uma coberta e cobrir a pessoa, tá? É um fator assim, é menor, claro, né? Mas não deixe de fazer. Vamos fazer tudo que nós somos dessas. A gente faz tudo que a gente pode para deixar tudo intensificado, né? Tudo muito, muito forte. Então, vocês podem estar fazendo esse tipo de coisa. E sim, vai ser normal o seu marido ficar mais romântico no outro dia, sim. E é bem legal, né, vocês verem que, às vezes, a gente tem um problema ali na minha frente, por exemplo. Eu tinha um problema. Que meu marido, a gente não estava conseguindo dormir, ele estava malzão da garganta. E eu já comecei a ver que o passeio não ia dar certo.
Então tinha problemas acontecendo, só que eu posso pegar aqueles problemas e transformar na minha solução. Mesmo que essas soluções sejam outros fatores que eu quero deixar melhor no meu casamento. Deu para entender? Às vezes a gente pega um problema ali, às vezes, para ajudar numa outra questão. E a gente transforma nas nossas soluções em outras áreas. Então tudo conta como você vê uma situação, né? Como você olha ali. E é muito importante aqui deixar outra coisa claro, que se você é uma mulher, eu nem vi os comentários ainda, mas daqui a pouco eu vou olhar as perguntas. Mas se você é uma mulher que pensa assim, que você é muito individualista, né? Que você, não faz pra mim, também não faço. Ou que, ele não merece. Não vou ficar fazendo nada pra ninguém, não. Tipo, realmente essa estratégia não vai funcionar com você. Tá certo? Só que também eu convido, tá? Se você quiser. Eu convido a você rever um pouco esses pensamentos, porque nós precisamos uns dos outros. E quando se fala de casamento, isso é muito mais forte. E não tem sentido, tá? Você pode ser individualista? É claro, minha amiga, você pode fazer o que você quiser. A vida é sua, entendeu? Mas não é um pouco estranho a uma pessoa querer se casar e dividir a vida ali com uma outra pessoa se ela é tão individualista e ela não quer ceder nunca, ela não quer dar nunca o primeiro passo. Então, se você é uma pessoa que quando você vem aqui numa aula como essa, você pensa, essa Jaylee aí é meio machista, hein? Essa Jaylee aí só quer que as mulheres façam. Olha, primeiro que eu não sou machista coisa nenhuma, segundo que eu nunca falei isso, tá? Então, e terceiro, eu entendo que você deve estar me seguindo agora porque não me conhece direito. Mas é o seguinte, deixa eu falar uma coisa pra você que talvez ninguém nunca tenha te ensinado. Eu não tenho problema nenhum de ensinar. Se você não entender que você também precisa se levantar e dar passos em direção ao seu próprio sucesso, você não tem sucesso. Porque é muito arriscado você depender. Entendeu? Pessoal do Instagram, podem ir lá. Tô encerrando, mas tem algumas coisas que eu quero falar ainda. Obrigada. Eu espero vocês lá no YouTube. Tá bom? Se você não entender que o seu sucesso depende de você em primeiro lugar e que o casamento é sim duas pessoas, mas que é você também, nada acontece. Nada acontece porque é um doar, entende? E aí depois a gente recebe também. Então, se você... Eu vou falar aqui que é mais fácil, uma coisa fácil para você fazer. Quando você vinha esse pensamento, você pensa o seguinte, eu não estou fazendo isso porque meu marido merece ou não. Eu estou fazendo isso porque eu mereço. Porque eu decidi não ser individualista, eu decidi dividir a minha vida com uma outra pessoa. E é assim, né? Então eu vou fazer a minha parte. Tá? Então, essa técnica que eu te passei aqui, essa estratégia, se trata disso. Se trata sim de doação. Né? Se trata assim, só que é uma doação mais inteligente, né? É uma doação que você vai fazer, mas que tem uma estratégia por trás. Porque você entende, você começa a entender aqui que automaticamente, você queira ou você não queira, o cérebro... O que eu quero dizer assim, é que isso acontece lá na mente. Né? Abre essa janela do inconsciente em um momento de fragilidade. E o que eu estou propondo para você é só aproveitar uma janela que já vai abrir, querendo ou não, para você aplicar coisas no seu relacionamento que vão ser boas para você. Por que não? Que vão colocar você num posto de prioridade. Por que não? Se a gente casa, não é para ser uma prioridade para aquele marido? E ele pra gente, ué? Qual o problema? Então é isso que eu queria te falar. Entendeu? E o último ponto que acontece é que você, nesse processo todo aí, que foi incrível, né? Você vê que você vai acompanhando e vendo assim, tudo desenrolando. Você ensina e você aprende. E sem essas duas coisas dentro de um casamento, ele não funciona. Ele não dura. Então, se vocês observarem através do meu comportamento com o meu parceiro naquele momento lá de fragilidade, o
que ele quis me dizer? Ele sentiu tanto aquilo que ele quis verbalizar. E olha que meu marido não é muito de verbalizar as coisas, não. Ele quis dizer que ele também queria melhorar comigo mais. Por quê? Porque através do meu comportamento eu estava ensinando novas formas dele agir. E a gente observa tudo, né? Vai entrando na mente. E através do meu próprio comportamento, eu aprendi também. Olha que coisa. Eu aprendi mais um pouco nessa vida, né? Aprendi, assim, o quanto nós somos frágeis, o quanto o relacionamento é importante, o quanto tomar decisões certas ali influenciaram para deixar tudo melhor ainda. Eu aprendi mais também. Então, você aprende e você também ensina. Então, o fato é que muitas vezes a gente simplesmente só olha as coisas, isso é ruim, esse comportamento, esse tal. Esse marido não tem jeito. Só que o fato, gente, é que às vezes não é o seu marido que é mal, né? Existem pessoas más? Existem, mas às vezes não é o caso do seu marido, ele só está precisando corrigir comportamentos. E é isso a gente consegue. Você viu aqui o quanto de coisa rolou aqui nessa aula? Quanto de coisa rolou? Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje com a sua mente assim. Uau, eu nunca tinha pensado nisso, mas isso acontece, agora eu vou começar a agir assim, faz sentido, é isso mesmo. Você vai começar a lembrar de pessoas que te ajudaram nessa sua vida, né? E o quanto você é grata por elas, por ela ter estendido a mão para você naquele momento. Isso me lembra a história do leite. Vocês lembram daquela historinha que circula aí às vezes na internet, do copo de leite? Eu não lembro direitinho agora da história, mas acho que vocês vão lembrar. Que era um dia de chuva, e aí tinha uma casinha bem simples, e tinha não sei se era um homem, o que era, que estava com fome, né? Momento de fragilidade. Eu acho que a fome pode se incluir aqui também. E junto com a fome já tem a vergonha, principalmente quando se trata de homem, né? Ele tem essa questão, o homem, né? O macho alfa aqui. Então, quando a pessoa está com fome, não tem trabalho, está sem emprego, essas coisas, tudo tá ali. É um momento de certa vergonha. E aí ele bateu na casinha lá para pedir alguma coisa, e a casa era muito simples também. Eu só sei que quem abriu foi uma menina, e eu acho que foi a mãe dela. Eu não lembro, gente, direito da história. E aí deram um copo de leite, que não tinha muita coisa também. E aí esse homem ficou saciado naquele dia e seguiu a vida, né? E depois de muitos anos, o que acontece? Eu acho que é isso. Ele se tornou médico, e a menina cresceu, só que a mãe dela ficou doente, eu acho, e aí chegou a conta do hospital. A mãe teve que passar por uma cirurgia, e o médico lembrou. De alguma forma ele sabia que aquela mulher é que tinha dado o copo de leite e aquela menina era aquela que estava ali, desesperada, que não tinha dinheiro para pagar a conta. E aí, quando recebeu a conta, ela já aflita, né, para ver quanto que tinha dado aquela conta alta, ela sabia que ia ser alta, ela não tinha como pagar. E aí, dentro da conta estava escrito, já foi pago há muitos anos atrás com um copo de leite. Eu fico arrepiada quando eu ouço essa história, porque é muito lindo, e é isso aqui que aconteceu, né? É isso aqui, o momento de fragilidade. E quando a gente sabe usar isso corretamente, né, a gente também tem resultados para nós positivos. E dentro do casamento, esposa, a gente tem que ir para cima, aproveitar tudo de bom que a gente pode aproveitar, entendeu? Já vai acontecer, então vamos agir com estratégia para a gente se fixar como uma prioridade. Então é bem legal essa história aí. E o que eu quero dizer com tudo isso é que comportamentos aí do seu marido a gente pode corrigir. Entende? Aí você fala, mas você fala isso, já que eu já sou casada há uns 40 anos, gente, não tem mais jeito não. Eu não sei, porque eu não tenho uma bola de cristal. O que eu sei é que quando você dá passos diferentes, não importa quanto tempo de casamento você tem, não importa quantos anos você tem, isso para mim pouco interessa. O que importa é que quando você dá passos diferentes, com estratégias, você começa a ter resultados diferentes. Ponto. Por quê? Porque eu já sou casada há muitos anos também. Às vezes você é mais. A gente não tá aqui para competir anos de casamento, não. Mas, olha lá, ó. O meu marido, não funcionou no meu marido, mas depois de muito tempo,
Funciona, gente. Tá? E a gente estava bem. A gente já estava muito bem. Mas pode melhorar? Não pode? Sempre. Sempre. Eu sempre tenho esse pensamento. Eu sempre quero melhorar ainda mais no casamento. Sempre quero viver coisas maravilhosas com meu marido. E eu tô apaixonada pelo meu marido. Ah, eu tô apaixonada. Quer saber? É isso. Depois de muitos anos. Eu fico pensando aí, nossa, eu amo mais meu marido hoje do que quando a gente se casou, que tava naquele fogo todo. Porque a gente amadureceu, a gente faz, eu sempre tô agindo com estratégia, a gente sempre se coloca uma prioridade. Tudo isso que eu venho ensinar para vocês, eu testo. Eu só venho aqui ensinar quando eu já testei. Tá? Que funciona. Agora tem uma coisa que eu quero falar aqui para você, tá? Não é para usar essa estratégia na seguinte questão. Às vezes, o seu marido foi lá encher a cara lá no bar e veio caindo de bêbado. E tu não vai lá passar a mão na cabeça dele, não. Tu não vai lá fazer sopinha pra ele, não, viu? São coisas diferentes. Porque senão, você vai fazer uma programação errada. Senão ele acha assim que ele pode ir lá encher a cara no bar, não te dar satisfação de nada, vir caindo de bêbado, te ser grosso ainda com você, e você ainda vai lá guti-guti nele. Não, 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 não. Tá? Você entendeu, né? Não vai paparicar ninguém, não. E são coisas diferentes, tá bom, esposa? Deu pra entender, né? Não foi o que eu disse, é só pra esclarecer, porque tem gente que vai lá, fica paparicando o marido bêbado lá, que desrespeitoso, e fala que foi eu que ensinei. Não foi, não. Então, é pra você usar em um momento de fragilidade, tá? De fragilidade. Ou ele tá com algum problema de saúde, ou ele passou uma vergonha, ou ele tá um pouco mais para baixo, esse tipo de coisa. Você vai lembrar, momento de fragilidade. O que é um momento de fragilidade para você? É isso, é a mesma coisa para o outro, que nós somos tudo humano. Não muda muito. Deu para entender? A questão do boteco, encher a cara no boteco, não é isso aqui, não. É outra coisa, para não fazer a programação errada, tá bom, esposa? Só para deixar enfatizado isso daqui. Então, essas duas formas que eu te passei, né, são as mais efetivas, é claro, que vão durar mais, que vai te fixar muito mais facilmente como uma prioridade na mente do seu marido, mas como eu disse, também tem outras aí no cotidiano que você pode estar utilizando, tá? Da mesma forma, só que não vai ter uma duração tão grande como essas duas, que é uma vergonha ali que seu marido está passando, o bullying, ou a questão da saúde mesmo, ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Vani Jussara, sim, ela perguntou se essa estratégia pode ser aplicada também nos filhos, amigos e na área profissional. Sim, pode, tá? Aí no profissional você teria que adaptar algumas coisas, porque como eu dei o exemplo do meu marido aqui, né, foi uma coisa mais íntima, mas aí você teria só que adaptar um pouco em questão de amigos também. E filhos, com certeza, funciona da mesma forma, tá? Raquel Lopes, já estou no segundo casamento, Jay. Ele só tem 2 anos e ele já começou a ser grosseiro comigo e com o meu filho, adolescente, do meu primeiro marido. Sabe, Raquel, você está no lugar certo, primeira coisa é essa. Segunda coisa que eu quero te falar, é uma ilusão, né, que a gente tem. E não é um julgamento, é apenas para você pensar mesmo sobre o que eu estou te falando. A gente sempre pensa que é só trocar de marido, né? A gente pensa assim, e não é por mal, tá? Você está no segundo casamento e você tem que tentar ser feliz mesmo. Mas a gente pensa assim, ah não, agora vai dar certo. Só que se a gente nunca parar para pensar, poxa, eu preciso aprender coisas para fazer diferente nesse casamento. Porque a gente tende a trazer alguns hábitos, alguns comportamentos do relacionamento passado, os nossos próprios. E a pessoa também vai trazer, porque ninguém é perfeito. Então eu te convido que começa toda quarta você esteja aqui nas aulas. Segunda coisa, você vai estudar alguns vídeos já disponíveis aí gratuitamente lá no YouTube. Terceira coisa e muito importante, você vai se cadastrar para participar da série que vai acontecer em breve. Tem aí o link em todas as mídias, que é uma série gratuita também, onde eu vou explicar como que funciona a Jornada do Amor e Respeito, que é o meu curso fechado. E lá você vai saber tudo, A a Z,
tudo que você precisa para estruturar seu casamento, para você se fortificar, para você aprender a se comunicar com seu marido. Você vai saber qual a personalidade dele, como ele funciona, como você funciona. Vai melhorar demais o diálogo entre vocês. E a coisa mais importante você vai aprender também, que eu tô vendo que é o problema maior do seu casamento, que é o que você falou. Você não está sabendo se posicionar com seu marido, colocar os limites em determinadas situações, isso é muito importante. Principalmente quando tem filho de um outro relacionamento, tá? Que já não é fácil, mas com limites, colocar tudo certinho funciona. Então esses são os passos que você precisa tomar. Mas assim, ó, é uma ilusão, tá? Então já vem logo, já acorda logo, porque não melhora, só piora. Se nada for feito, nada mudará. Então, Raquel, força e vem comigo. Ana Lira, esposas são de certo modo mães dos maridos. Eu não diria mãe, não. Eu acho que esse papel mãe ele é muito único. Mas eu diria que esposa é esposa mesmo, sabe? Ela falou que é como se fosse mãe, né? Mas eu encaro como esposa, como parceira, né? Como uma pessoa ali que anda lado a lado mesmo. Entende? Porque se a gente tem esse pensamento, é como se fosse mãe também, assim, acaba que a gente não quer muito fazer as coisas, né? É uma visão um pouco distorcida que a gente começa a criar. Então, esposa é o quê? Esposa é esposa mesmo, tá? E, na verdade, gente, se a gente for observar, a esposa, ela vai ocupar um lugar ali de um destaque até maior. É claro que são relações diferentes, né? O amor que a gente tem pela mãe e pelo pai nos acompanha a vida inteira. Porém, a gente vai estar mais tempo com o nosso parceiro e ele com a gente do que o tempo que a gente viveu com os nossos pais. E vai ser mais forte o vínculo que a gente vai criar com o nosso marido e ele com a gente. É assim que deveria ser, né? Que aí você vai ter a sua própria família com essa pessoa e tudo vai dando andamento, como vocês conhecem. E aí os filhos de vocês também vão criar a família deles, e aí quem fica até o final da vida é o casal, né? Não é o pai e a mãe que fica, é o homem e a mulher, é o marido e a esposa. É muito lindo isso, só que às vezes a gente não interpreta da forma certa, né? E não dá o devido valor para isso. Por exemplo, eu saí de casa muito cedo, né, da casa da minha mãe. E já fui embora estudar e viver minha vida. Logo em seguida conheci meu marido. Daqui pouco tempo, eu estava até conversando com ele, eu já vou ter vivido mais tempo com ele do que o tempo que eu passei com a minha mãe e com meu pai. Olha só que interessante. Já tem quase mais tempo que eu sou esposa dele, parceira dele, do que o tempo que eu fui filha, né? Que os meus pais me acompanharam. É muito, muito forte isso, né? Nosso papel na vida um do outro, assim, no casamento, né? Beijo para as alunas que estão aqui da jornada do Amor e Respeito. Sempre vejo alunas minhas por aqui, que ótimo. Jaqueline Gatti, ele fala sobre o valor do curso da jornada. Eu vou explicar tudo lá na série, tá? Se você não conseguir entrar no link aí no YouTube, mas tá aí, e se cadastrar, manda um direct, entra em contato de alguma forma aí com a gente, que a gente manda o link para você saber o dia certinho, tá? A data da série. Mas é agora já, tá? Vani Branco diz que é aluna da jornada. Um beijo. Adriana Rodrigues diz que ela e o marido são bem equilibrados, né? Eles são bem parceiros. Que bacana, Adriana. Eliana diz que ficou muito mais sabida hoje com a aula de hoje. Vai ficar salva essa aula por alguns poucos dias, depois sai do ar, porque vai para dentro do curso, tá? Para a nova versão da jornada, então as alunas vão ter acesso a essas aulas semanais. Jaqueline Gatti, entra lá no meu Instagram, se você não está seguindo... Oh, gente, o meu Instagram antigo lá, ele foi bloqueado, foi hackeado e em seguida bloqueado, tá? Então, se você está chegando aqui agora... Então, eu comecei um novo Instagram. Então, assim... Eu não podia ficar esperando até agora, ainda estou entrando em contato, a gente está negociando no Facebook ainda, mas eu não tive resposta, então não sei se eu vou recuperar as minhas contas antigas. Então, por isso, já segue lá o novo Instagram, é Jaylee Goulart Oficial agora, tá?
Então, por lá você consegue me contatar, a equipe me fala, manda o link para você da série, se você não conseguir acessar lá o link, tá bom? Já me segue por lá também. Olha que legal aqui a Eliana Neves, o depoimento. Descobrir como se posicionar é um grande segredo. Hoje me sinto confiante, mais feliz e firme nas colocações e decisões. Tudo sem brigas, sem exaustão, sem lágrimas e muito determinada. Uou, hein, Eliana? Muito bom, excelente. Essa é a promessa do curso mesmo, né? Que bom que tá conseguindo. Aprender a se posicionar, gente. A gente tem que se posicionar na vida, a gente tem que se posicionar em relação... E quando eu falo de posicionamento, não é só colocar limites, não é só cortar comportamentos errados do marido, mas é a gente se posicionar em relação a como a gente quer ser tratada, é a gente se posicionar e ter uma visão diferente sobre a gente mesma, né? Porque às vezes o valor que a gente espera tanto do outro precisa começar primeiro em nós. Então são posicionamentos em várias coisas que a gente começa a ter no dia a dia. E também, claro, como cortar comportamentos inadequados. Isso é muito importante. Né? Quando acontece uma coisa, você já vai, se posiciona, já resolve, e é como ela disse mesmo, né? Sem aquele desgaste todo, sem ficar esperando um mês para resolver uma questão, sem ficar acumulando mágoas, isso é muito desgastante. Para que isso? Né? A gente não tem tempo para isso, a gente tem que aproveitar a nossa vida o máximo, né? O máximo bem, o máximo feliz. E o casamento é para isso, né? Não é para dar mais serviço, mais trabalho, dor de cabeça, não. Então, às vezes precisa de um posicionamento da nossa parte para a gente ir atrás disso também. Não só ficar esperando isso pelo outro, porque às vezes pode ser que o outro seja acomodado, pode ser que esteja muito bom, pode ser que não saiba tudo isso que você aprendeu, por exemplo, nessa aula, então vai para cima aí, certo? Então, recapitulando, hoje você aprendeu aí como usar, né, essa janela do inconsciente que se abre com a fragilidade para você se fixar como uma prioridade para o seu marido. Tá? E você viu que incrível, como que funciona isso, né, de uma forma bem profunda mesmo. Então vai para cima, aplica aí tudo certinho, depois você me conta, tá? Um beijo enorme para você. Até a próxima aula que vai ser? Isso mesmo, na quarta-feira. Quarta, às 17 horas, estarei aqui para mais uma super aula. Um beijo para você. Tchau. E lembre-se, com a técnica certa o resultado é bem diferente. Até a próxima aula. Tchau.